Então acho que a minha roupa é um pouco parecida com a liberdade que é São Paulo. Uma cidade que você encontra de tudo, de todo lado. Eu acho que se eu tivesse nascido em outra cidade, a minha produção de moda ou qualquer outra produção que eu faça ia ser completamente diferente. Ter a coragem de apostar naquilo que eu tenho vontade, sem ter ideia se as pessoas vão gostar ou não, eu acho que é um pouco uma fórmula que eu sigo para sempre fazer algo que vá surpreender a mim mesmo, entendeu? Com o resultado. Ou seja, num tema que eu não gosto, mas quero explorar para me desafiar, ou seja, trabalhar com cores que não combinam muito. É pensar numa coisa nova, uma mistura esquisita, algo que nunca ninguém pensou, algo que é fora do meu repertório, para eu encarar e misturar com o histórico da marca para ver o que dá. Ele alcançou um topo hoje que ele está muito confortável. Ele é um estudioso, ele sempre tem essa necessidade de apresentar o novo, né? E o novo, para mim, é sempre muito novo. É muito revigorante, é um tesão ver um desfile do Alexandre. Na verdade, é questionar esses temas que são tabu o tempo inteiro. Sexualidade, religião, vida e morte, problemas sociais, sei lá. Todos esses questionamentos eu acabo, de uma maneira ou de outra, mostrando através da minha roupa, mas não panfletariamente, e sim sempre voltado para a liberdade. Eu fui convidado para produzir um desfile de drag queens na época que as drags começaram a aparecer em São Paulo, que provavelmente foi em 92 ou 93. Era um desfile com meninos vestidos de mulher, aí tinha Fiorucci, tinha não sei mais quem, e tinha um bloco que eram as roupas sadomasoquistas desse novo estilista que era o Alê. Todo mundo que trabalha com drag, não sendo puxando o braço para a nossa sardinha, mas assim, você tem que ser um pouco criativo, né? Ou muito, exageradamente criativo. E as coisas que ele acredita e aposta rolam, assim. Eu acho ele um artista, então ele poderia estar se desenvolvendo em qualquer área que fosse criativa, que ele ia se dar bem. Eu acho que ele traz na construção da roupa, na estrutura da roupa, possibilidades de corpo. Não é uma roupa que plastifica e contém o corpo, mas abre possibilidades desse corpo. Eu acho ele especial, isso eu acho, assim. Acho ele diferenciado dos outros estilistas. Não, ele é o top dos tops, né? Alexandre é Alexandre. Quando eu comecei a costurar e modelar, eu vesti muitos travestis, prostitutas, drag queens, pessoas que trabalhavam na noite de São Paulo. E daí eu conheci a Márcia Pantera. E eu me apaixonei pela figura da Márcia Pantera. Nossa, mas que negão, né? Ela podia fazer um monte de outras coisas. Daí vim pra ela com uma primeira roupa que eu fiz pra Márcia, foi um macacão de renda branco, que ele tinha vários detalhes de corcelê, de cinta-liga, de renda em preto, e várias argolas e taxas e ilhoses que amarravam o corpo inteiro. E de lá por diante, eu comecei a fazer roupas pra ela. Ok, em casa, levei minha mãe para assistir um show e ela viu aquele bando de homem vestido de mulher, com as minhas roupas. Ficou meio quieta assim, mas daí começou a entender o que era esse universo. O grande começo dele foi primeiro fazendo roupa só para mim, porque ele não tinha ainda quem vestir, né? Só a mim, eu tinha muita festa e tal, e ele fazia todas as roupas. Aí ele começou a vestir travesti, prostitutas, esse povo da noite, assim, onde iriam mostrar a roupa, né? Iriam vestir e mostrar o que ele fazia. Eu não tinha condição de aparecer com a roupa que ele fazia para mim. É
ao mesmo tempo que eu conheci a Márcia Pantera, eu conheci o Johnny Luxo. Então eu fazia roupas masculinas para o Johnny e as femininas para a Márcia. Então eu conseguia alimentar minhas duas vontades de roupa masculina e roupa feminina. Talvez assim, na época eu era um pouco diferente do que eu sou hoje. Então, por exemplo, eu era mais magro, eu era muito magro. Eu tinha uma fisionomia mais de criança, vai, entre aspas, porque na época eu tinha, sei lá, de 17 para 18 anos. Não sei, ele deve ter gostado da minha androgenia, que era mais acentuada, do jeito que eu me vestia de uma forma um pouco diferente para a época. E eu acho que foi isso, na verdade. A liberdade que ele viu em mim de me expressar, de me vestir, de ser do jeito que eu era. Eu acho que é isso. Tipo... A liberdade do Johnny, a liberdade da Márcia Pantera, junto com aquilo que eu imaginava para o mundo e para a minha vida, foram elementos principais na formação da minha marca, né? Eu acho que a gente tem poucos estilistas no Brasil. Não chegam a ocupar uma mão toda. O Alexandre é um deles. Para mim, acima de qualquer suspeita. Conheço o trabalho do Alexandre desde quando ele saiu da faculdade e me encantei, me apaixonei pelo trabalho e pela figura. Que era um menino de cabelos compridos, cor-de-rosa, usava umas calças de pijama que ele que fazia. Ele ainda morava com a mãe. A gente via que ali tinha uma autenticidade que faltava, uma coragem que faltava, dou minha cara a tapa que faltava. Eu continuo me mantendo fazendo aquilo que eu acredito, né? Que eu acho que isso é o mais importante, porque tolir a minha liberdade é uma coisa que eu nunca vou permitir que aconteça, mesmo que eu não enriqueça, entendeu? Que não, eu acho que daí não vai valer mais a pena, né? De ser estilista? Na verdade, eu acho a minha curiosidade, a observação constante de como minha mãe se vestia e o que ela costurava suas próprias roupas para sair, roupa de festa, e eu ficava olhando o que era aquilo, como que um pano virava uma roupa, sexta-noite, sábado-à-noite, que eram os dias que ela saía com meu pai. Eu sabia que, sei lá, mais ou menos no horário depois da novela, assim, ela ia tomar banho e se arrumar para sair. Daí ela até me dava um pouco de angústia, que eu ficava sem os meus pais, assim, em casa. Ficava um pouco triste, sábado e domingo. Não sei se eu queria sair com eles ou se eu não queria estar sem eles em casa. Bastava saber que eu ia me trocar para ir numa festa ou sair para o cinema, para alguma coisa. Ele tinha que entrar no quarto junto e olhar para mim, me vestir e dizer, tá bom, não tá, põe aquele, não põe. Sempre foi de meter o bico como eu devia me vestir. Usa aquele sapato, põe aquela bolsa, nanã. Daí eu vi que ela deu um pouco de liberdade, daí eu continuava a palpitar. Num certo momento, eu acho que esse palpite não foi suficiente, eu pedi para ela me ensinar a costurar, né? Daí ela me ensinou. Ela tinha uma máquina em casa, eu aprendi a costurar, aprendi a modelar com ela e comecei a fazer roupas para mim e para ela. Bar mitzvah é uma coisa muito engraçada, né? Divertido, porque você se prepara, você compra roupa, daí você vai, uma festa tem que ser melhor que a outra, uma competição, não tem dinheiro que aguente, né, essa competição de melhor festa. E eu lembro que no meu bar mitzvah teve um show de mulatas, foi incrível, do Sargentelli. Foi ótimo, eu dancei com uma mulata, foi incrível. Eu estudava até 17 anos num colégio que era um semi-internato, né? E eu nunca tinha ido em boate, em clube, em nada disso, né? Daí eu conheci o Davi Polak, que é meu amigo até hoje, talvez dos meus amigos, verdadeiros amigos que dá para contar nas duas mãos, ele foi o amigo mais antigo que eu tenho, que ainda é muito amigo, né?
E eu conheci ele num clube, numa boate que ficava dentro do nosso clube, que é a Hebraica, que é um clube de judeus e tudo mais. E daí eu conheci o Davi lá, a gente ficou amigos, e num sábado que a gente foi lá, ele falou, vamos daqui para um outro lugar? Eu falei, para onde? Ele falou assim, vamos no Nation, que era uma boate que tinha no começo dos anos 90, na Rua Augusta. E daí, quando eu entrei no Nation, eu falei, gente, que esse mundo existe, né? Então eu comecei a descobrir. Eu achei incrível, fiquei enlouquecido. Eu quero fazer alguma coisa para participar disso, né? Na nossa casa, onde todo mundo morava junto, virou a ateliê dele. A gente deu máquina de costura, a minha sala virou máquina de costura, tinha um fundo infinito onde ele fotografava as roupas que ele mesmo fazia, né? Fazia muito para mim também. E toda a casa era um ateliê dele. O primeiro ateliê dele foi na nossa própria casa. Eu sabia que eu ia crescer, mas acho que de uma forma intuitiva, assim, quer dizer, eu abri logo quando eu me formei, depois de um ano eu abri minha primeira loja, quer dizer, entre a formatura e abrir a primeira loja é um espaço super pequeno, 12 meses, né? Então me formei em novembro de 93 e em outubro de 94 abri minha primeira loja. O Alexandre tem um diferencial que perpetua toda a história dele. Assim como ele mistura cores inusitadas, a pesquisa de materiais é super diversificada e as modelagens. Então, assim, pelo fato de unir todos esses elementos, ele é um estilista preferido e tal. E é a única marca que eu uso hoje. A primeira camiseta que eu comprei foi essa daqui, na loja, que era uma camiseta da coleção da Disney. E então, eu comecei com camisetas, depois com calçados, depois acessórios. São quantas camisetas? 120 camisetas. Sapatos? Uns 25, 20 sapatos. Vestido? Vestido, 5 vestidos. Bermudas? Não sei. Tem algumas pessoas que estão comigo desde que eu as conheci. O Mauricianes trabalha comigo como stylist e também como consultor criativo desde 93. A Janine, ela foi apresentada para mim em 94 e ela nunca deixou de participar de um desfile meu. Para mim, ela é um símbolo de mulher ideal. Eu tinha assistido o primeiro Fitoervas do Alexandre. Tinha achado incrível. Foi muito louco estar desfilando para ele depois no próximo desfile. Porque eu não tinha a menor pretensão de ser modelo nem nada. Eu ainda estou na passarela, mas eu também estou curtindo muito trabalhar no backstage. Colocar as roupas mais importantes dos desfiles na Janine fez com que essa escolha fizesse as pessoas relacionarem diretamente eu a ela. Não, a gente ri muito. Porque, pô, eu tenho uma outra carreira musical. E qualquer coisa que saia sobre a minha banda, sai a musa do Alexandre Rashkovich. Ah, tá, tudo bem, ok. E com o Johnny é a mesma coisa, o fato da gente estar sempre junto, fazer muitas coisas juntas, entendeu? Aonde você foi? Você foi no parque de diversão nas férias com quem? Com o Johnny. Ah, mas você toca à noite no Glória com quem? Com o Johnny. Então as coisas que eu tenho mais prazer de fazer, eu faço com essas pessoas. Na verdade, a dupla é Alexandre Rashkovich e Johnny Lux. O Ale Lux foi o nome que a gente criou para dar pra festa da gente. E a gente mistura, faz umas coisas, toca um monte de coisa velha com coisa nova. É bem legal. Continuo gostando de anos 80, começo dos anos 90, que foi a época onde eu comecei a sair, que eu tenho... essas músicas me trazem memórias boas, então eu continuo escutando as mesmas músicas, com poucas variações. Eu toco assim, desse jeito, com exceções, assim, quando tem alguma festa, a gente faz sempre clássicas festas, festa do chapéu, festa da peruca, onde as pessoas têm que ir de chapéu, eu tenho que ir de peruca, e a gente faz festas assim, tipo Halloween, festa de Natal, e sempre tem um dress code, porque a gente quer fazer com que as pessoas se libertem.
gente já, quando vai fazer viagens, assim, tipo, é sempre o mesmo grupo, nunca foi ninguém. Porque a gente adora ir atrás de montanha-russa. A gente descobriu um lugar que era um parque que tinha a montanha-russa número 1 de altura e de velocidade, a mais alta de maior de madeira. Daí eu falei, não, é aqui que a gente tem que ir. Daí toda vez que a gente viaja, a gente pesquisa, vê se tem alguma coisa legal de montanha-russa em volta e a gente vai meio que conhecer. Eles têm traços que o meu trabalho também tem. Ser personalidades e pessoas instigantes, que a gente não entende à primeira vista, tem que olhar um pouco mais profundamente. Isso, minha roupa é assim também. Esse livro foi pensado pelo João Rodolfo em contar a minha trajetória de trás para frente. O livro começa com a minha morte, que ainda não aconteceu, e depois tem uma série de páginas em o meu atestado de óbito, que foi escrito pela minha mãe. E ele tem um caderno inteiro em branco, que são as histórias que eu ainda vou contar. E daí ele começa com todas as roupas mais importantes que eu já criei, e ele acaba na primeira peça que eu fiz, que foi a camiseta branca com a caveira preta. Desde muito criança, eu sempre gostei desses símbolos ligados ao terror, a um imaginário que era imaginário, que você não tinha real ali, e sempre me atraiu muito. E quando eu tinha, sei lá, 16 anos por aí, eu desenhei um crânio, eu mesmo, num papel vegetal em nanquim, e até hoje esse crânio é a tal da caveira do Alexandre Hershkovich, e essa primeira camiseta branca com estampa preta existe até hoje. Eu sempre gostei desses símbolos, e para mim os ossos e o próprio crânio são símbolos de vida e não de morte, porque a gente só está de pé porque a gente tem essa estrutura fazendo a gente se mover e tudo mais. Essa foto aqui eu usei no meu desfile de formatura e foi um símbolo muito forte. Aqui, tá vendo? Então eu escolhi essa peça para todas as principais pessoas da minha vida, quando eu fotografei esse livro, usarem para fazer esse retrato. Então minha família está na camisa de força, né? Vamos lá. Meu irmão, meu pai e minha mãe. Eles não estão amarrados, nem meu pai nem minha mãe. Agora o resto está todo mundo amarrado. Não me pergunte por quê, talvez o analista, né? Assim como eu gosto das caveiras e tudo, e filmes de terror e tudo, o universo do Zé do Caixão sempre me animou, né? E numa coleção em 2002 ou 2003, eu me inspirei no universo do Zé do Caixão para fazer o desfile masculino, que foi um sucesso, assim. Eu lembro das pessoas aplaudindo de pé, ele assistindo, foi muito legal, um universo riquíssimo para criar uma coleção. E desde então a gente super se entendeu. A terra pertence à pureza e à inocência das crianças. Pena que quando cresce tornam-se imbecis, graças ao sistema. Mas eu, Zé do Caixão, vou quebrar estas regras. Eu fiz parte do figurino do filme do Zé do Caixão, Encarnação do Demônio. Fiz o figurino dele e das 7 viúvas do Zé do Caixão. E fiz o figurino da morte, que foi a Janine Marques. Foi bem legal. E nesse mesmo filme eu fiz a ponta como travesti, eu e o Johnny. O Hershkovich gosta de coisas místicas. E ele mesmo me falou que já fez muita coisa no passado, né? Imagens, roupas, dentro das partes realmente místicas, antes mesmo de me conhecer na parte de terror. Então eu acho que a gente se cruza quando se fala em misticismo, é a hora que os dois universos tornam-se um só. Olha, é muito pretensioso falar isso, mas eu adoraria fazer uma novela um dia, né? Então eu fiz pequenas participações. Participei lá do Blindness, do Meirelles. Eu sou uma dessas pessoas que quando chove nessa cidade, sai de dentro da casa e eu pego um jarro de liquidificador para tomar água da chuva.
Eu adoraria fazer mais um pouquinho, né? Mas eu tenho meio vergonha, assim, de como que eu vou falar que eu queria fazer? Pra quem que eu vou falar, né? Olha, gente. Um diretor que acredita em mim. É importante a gente analisar com uma pequena distância que a história já nos dá a capacidade que ele tem de se reinventar. As pessoas estavam sempre escondidas atrás de marcas, elas não estavam em primeiro plano. A Glória estava atrás da G, o Tufi atrás da Fórum, e é isso que o Alexandre soube fazer a vida toda dele. Ele constrói uma coleção, mas ele constrói um discurso, ele constrói uma opinião. Ele invade outros espaços, ele transgride. Às vezes as coleções são extremamente elitizadas e acabam esquecendo um pouco de um público maior que também tem uma ânsia de consumo por aquele estilista. Você consegue fazer um edredom, uma caneca ou, sei lá, uma sandália de plástico que tenha mesma força que um vestido de festa, por exemplo, né? E que carregue, no meu caso, a essência de Alexandre Hershkovich. Então, é tornar mais acessível o trabalho de criação do estilista. Antes eu vinha mais como estilista, mas hoje eu vejo como homem de negócios, porque ele faz tanta coisa, tão diversificado, que, enfim, é difícil definir ele, ou estilista, ou sei lá o quê. Então eu prefiro falar que é homem de negócios. Eu tenho um público masculino muito forte, muito grande, aqui no Brasil e fora do Brasil. Cada um tem sua particularidade, observando as diferenças físicas entre o homem e a mulher, as diferenças culturais de cada região que a gente vende. Então, para mim, é um exercício que me deixa mais completo, desenhar para homem e desenhar para mulher. O Ale gosta de mostrar as roupas, as mulheres dele são sempre aquela coisa mais reta, nada de muito rebolado. Ele é muito a roupa dele, a simetria da roupa. Eu acho que e a gente aprende com ele isso. E só de olhar a roupa já é um colírio para os olhos. Eu acho que toda modelo hoje é muito fã dele aqui. Eu acho que o desfile ainda é a melhor maneira de se mostrar roupa. Em poucos minutos a gente mostra um resultado de um trabalho, além de ser um trabalho da vida inteira, é um trabalho que demorou especificamente 8 meses, mais ou menos, para a gente fazer. E a gente tem um tempo muito curto para mostrar. Então tudo tem que ser muito preciso, cada pessoa que foi contratada faz uma atividade em separado, mas que o conjunto é super importante, nada pode dar errado. Então ele, em partes, é um momento tranquilo, mas a gente tem que ficar de olho, monitorando tudo. Quando ele cria uma coleção, ele já tem a imagem da mulher, do homem na cabeça dele. O que eu faço é botar a vida nessa inspiração dele, né? Como vamos fazer esse cabelo? Eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Ele também já tem a fórmula dele, sabe? Por isso que eu falo que eu aprendo muito com o Alexandre. Eu lembro dos meus primeiros desfiles, eu por acaso eu falar pro maquiador, eu não quero batom, eu não gosto de batom. E depois de uns anos eu fui entender que eu não colocava batom nas modelos porque minha mãe não usava batom. E depois que eu entendi isso, eu comecei a me livrar dessa coisa e comecei a usar batom nas modelos. Isso é muito claro para mim. E não, mas eu preciso, eu vou fazer. Na verdade, eu tô procurando o meu analista de adolescência. Porque teve, mas é que eu não tô achando ele. Você pode pôr isso, tá? Você vai me ajudar, inclusive. A gente é aquilo que a gente quer ser, da maneira que a gente se expressa e tudo mais. Então a minha luta foi sempre para que as pessoas se expressem da melhor maneira, sempre olhando para frente e fazendo uma proposta nova.